sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma fruta que tem tantos nomes por esse Brasil afora que eu fiz até uma lista. Atemoia, biribá, ata, araticum, fruta do conde, condessa, quaresma, pinha. Mas aqui eu vou pintar se chama araticum, porque ela tem umas peculiaridades que é dessa fruta, desse nome. São todas parentes, enfim, e a gente costuma chamar de pinha, tá? E o texto que eu escolhi está no Salmo número 140, o versículos 12 e o 13, que diz assim: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou também no link na descrição do vídeo. Eu ganhei essa pinha do meu irmão, que tem na casa dele, e eu fotografei de várias posições, gostei mais desta e coloquei um jarro aqui do lado só para fazer uma composição, porque só uma pinha eu acho muito pouco, eu gosto de desenhos grandes, então coloquei esse jarro ali. Nós vamos começar pelo jarro. Ele é de um metal, eu acho que folha que chama. Vamos começar pela parte fácil. Você vai pegar o sépia, um pincel número 6 e vai preencher essa alça inteirinha com o sépia. Agora que nós preenchemos todo de sépia, o preto, ele vai aqui, ó, por dentro, em cima do sépia e aqui também. É só para dar uma nuance um pouquinho mais escura na parte de dentro. Aqui também um pouquinho mais. Assim. Agora nós vamos fazer essa parte aqui. Meu pincel tá sujo de sépia e preto. E eu já vou limpar ele aqui, ó, bem no cantinho. Eu vou continuar aqui um pouquinho mais com sépia. E aqui embaixo também. E aqui eu só vou limpar o pincel. Na verdade, eu posso até trazer esse sépia até ali, mas assim, ó, fazendo a linha. Olha como eu pego tinta, assim. Aí eu viro o pincel com a tinta pra cima. Aí eu deixo o pincel num ângulo assim, ó, bem pequeno. Ó, eu vou trabalhando a linha lá em cima e pra baixo fica um pouquinho esfumado. Vai ficando bem fininho aquele contorno lá de cima. Não é pra fazer assim, é pra fazer assim. Fazer a curvinha. Pôr um pouquinho mais de sépia aqui. E agora, eu vou pegar outra cor. Eu vou pegar o cinza. Eu não lavei o meu pincel, mas ele tá bem limpo. E eu vou colocar o cinza nessa área aqui. Você viu que eu vou colocando o cinza onde não tem tinta. Ah, esse cinza é o cinza claro. Ele é branco com um pouquinho só de preto. Então, ele fica assim, bem, um cinza bem clarinho. Eu vou colocando a tinta, preenchendo. Aqui, ó, eu vou passando pro sépia bem de leve.
Aqui eu vou empurrar um pouquinho aquele sépia, olha só. Eu vou passando o pincel só com um pouquinho de tinta para ficar só aquela linha bem tênue ali de sépia. Tá vendo como aqui onde eu não fiz ainda tá mais grosso? Aqui já quase sumiu. Aí. Agora eu vou só limpar o meu pincel aqui. E nós vamos para outra cor. Meu pincel tá bem limpo. E agora eu vou usar um pouquinho do telha. É bem pouquinha coisa. Você pode começar aqui, ó, no cantinho, bem na pontinha, mais para a parte de cima. Eu tô tirando a tinta do pincel, ó, tô fazendo uma batidinha. E você viu que eu comecei aqui, olha como tinha bastante. Aqui já tem bem pouquinho. Não é para misturar, agora é para deixar assim, crespinho. É um batidinho mesmo. Aqui eu venho sumindo, vou pegar mais um pouquinho. Se quiser, você pode até tirar o excesso aqui, ó, tá? No pratinho. E aqui, onde terminou essa mistura e encontrou com o cinza, eu vou bater um pouquinho ali em cima do sépia. E eu vou pra lá também, ó, sumindo. Você viu que aqui a gente enxerga o sépia, enxerga o cinza e enxerga esse telha. Aqui vem sumindo, sumindo. Aqui embaixo só um pouquinho. Isso. Agora, esse pedaço aqui. Não vou lavar meu pincel, eu vou começar com o sépia. Aqui no canto. Você pode vir com esse sépia até mais ou menos aqui, ó, no meio, tá? A gente vai preencher mesmo. Pronto, vim preenchendo até o meio. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou limpando o meu pincel sem puxar essa tinta e sem carregar mais. Olha, eu tô esfumando. Vou pegar mais um pouquinho do sépia e vou fazer aqui, ó, bem em cima do risco. E também eu vou esfumar para dentro. Eu acho que eu preciso sujar o meu pincel com tinta. Eu não vou preencher, eu tô fazendo tipo um batidinho. Muitas manchinhas. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou usar o cinza. O cinza eu vou colocar. Vou fazer a linha. Na verdade, é com o cinza que eu vou preencher o espaço. Porque antes eu tava só esfumando, né? Agora eu vou colocando a tinta. Eu não quero uma textura lisa. Eu preciso aqui de textura. Já vou deixar a voltinha ali mais clarinha. E aqui, você tá vendo que eu tenho o encontro do clarinho com o escuro. Eu venho limpando o meu pincel que tá sujinho de cinza para cima desse sépia. Eu vou fazer uma transição de cor. Pronto, nesse ponto, aí, eu vou pegar um pouquinho do telha, também só com o pincel sujinho, e vou fazer manchinhas. Você viu que é pouquíssima tinta, a gente consegue enxergar o avermelhado, mas ele não preenche o espaço. Vou passar um pouquinho do sépia aqui, ó,
Só pra gente ter uma continuidade desse sépia e fazer uma divisão aqui entre as duas linhas. Um pouquinho mais de telha aqui. Olha isso, que legal. Agora eu vou lavar o pincel. Eu vou fazer com o preto uma sombra aqui nesse canto. Não precisa preencher também. Você pode fazer a linha, né, aqui. Aí você vem limpando o pincel, ó, só fazendo batidinhas. Viu como já escureceu bastante? Aqui temos um acabamento. Eu vou fazer com o sépia e com esse mesmo pincel. Se você quiser, pode pegar um outro pincel menorzinho, um pincel durinho, porque isso é fundamental. Que ele esteja durinho, que vai ficar firme. Você viu que eu seguro o pincel mais para trás quando vou fazer essas linhas? Porque aqui é mais difícil. Então, segura aqui, ó. Você coordena muito melhor. Olha isso, que legal. Essa parte aqui de baixo, você viu que tem umas linhas. Isso daqui nós faremos depois. Vamos fazer e essa parte aqui agora. Esse e esse. Eu vou colocar uma base inteira de cinza primeiro. Agora, você viu que já tá aparecendo aqui, ó, a divisão. Eu não fiz uma linha reta porque não é para ficar uma linha reta. A gente vai fazer as sombras e depois a gente vai fazer a luz. Isso que vai dar a diferencial. Coloquei o cinza, né? Então, agora eu vou colocar o sépia. Vou tirar no pratinho, porque eu vou ter que fazer muito batidinho aqui. E eu vou começar por essa linha, porque eu não quero perder o espaço. Aqui, ó. Eu venho fazendo... É um batidinho, porque eu não tô alisando. Vai ficar assim texturizado. Aqui fica uma linha mais forte. No cantinho também eu vou passar. Aqui eu vou passar o sépia fazendo linha mesmo, porque é mais fácil. Ó, você faz a linha e já dá uma esfumada pra dentro. Depois tem textura assim, ó. Não é pra cobrir o cinza, tá? O cinza fica lá no fundo. E não é pra deixar assim. Não, isso daqui é pintinha. É pra fazer textura. Você bate o pincel, dá uma puxadinha para um lado, puxadinha para o outro. Aqui eu já vou deixar também uma linha. Vou trazer a linha já até o final. Esse espaço aqui, o sépia, ele é muito mais delicado, digamos. Então, olha só, você mal consegue enxergar. Aqui eu vou passar a linha também. Ó, é bem mais clarinho. E enquanto tá úmida essa tinta, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar um pouquinho do verde abacate. Vou colocar aqui. Tira o excesso de tinta também e você vai fazer uma textura desse lado aqui, ó, em cima desse sépia com o verde abacate. Olha, já tá pronto. Sujo de novo o pincel e aqui eu vou fazer também. Você viu que nessa parte aqui o verde abacate tá aparecendo mais, porque a gente não tem tanto sépia. Mesmo assim, a gente tem os quadrantes, aqui os espaços bem definidos. Aí, aqui ficou mais esverdeadinho.
Agora eu vou lavar o meu pincel. Acho que esse daqui precisa um pouquinho mais do sépia ainda. Eu tô vendo a linha aqui, eu não quero ver essa linha. Ai. Eu tô vendo a linha, o risco que eu quero dizer, que eu tô enxergando. Agora, essa parte aqui vai ser um pouco mais escura. Mas eu vou continuar colocando a base de cinza. Pronto, já coloquei. Eu vou colocar aqui também e aqui, porque é buraco na folha. Então, a gente vai enxergar ali dentro. Aqui também seria, ó, pedaço aqui. Isso aqui é fundo. Então, isso daqui é da folha. É aqui, aqui e aqui. Pronto. Lavei meu pincel e eu vou começar novamente com o sépia. Aqui, essa área no cantinho vai ficar bem escuro. Veja que aqui em cima a gente tem a área de sombra. Então, eu vou fazer um batidinho com sépia aqui. Principalmente aqui, ó, mais escurinho. Aí, à medida que vem descendo, vai ficando mais claro, mas ainda bem mais escuro do que o outro lado. Agora, a gente vai trabalhar esse espaço também com um pouquinho do sépia, mas agora um pouquinho menos. Aqui a gente tem aquele lugar onde tem a divisória. Aí, vamos espalhar o sépia pra cá. Não perca essa linha aqui, ó. Sépia bastante. O verde. Aqui nesse cantinho também ainda pega um pouquinho do verde. Lavo o pincel. E agora eu vou colocar uma outra cor. O azul ardósia. Se você não tem, procura lá só na Lu Misturinhas. Só na Lu Misturinhas de azul. Você vai aprender a fazer o azul ardósia. Vai ter um pouquinho aqui. E essa parte aqui, ó. Pincelzinho sujo. É mais aqui pra baixo. Lavo meu pincel. Aqui, essa área, eu enxergo um pouquinho do telha. Sujo meu pincel e vou colocar. Ele faz uma passagem de cor aqui. Pra baixo só um pouquinho. É mais aqui em cima. Lavo o pincel. E agora eu finalizo com o preto. Pincel sujinho. Ó, cantinho. Aqui eu vou descer com um pouquinho do preto. Não precisa chegar até embaixo. Aqui, na verdade, eu tô com o pincel sujo. Vou pegar um pouquinho do ardósia. É assim, ó. Preto de novo. E eu vou colocar aqui em cima, aqui nessa divisão. Eu vou usar esse restinho aqui para fazer uma sombra aqui. Vou lavar o pincel. Vou puxar pra cá, mas só fazendo batidinha. Essa parte aqui, eu vou preencher agora com o cinza. Mas aqui não é batidinho, tá? Aqui pode ser liso. Lavo o pincel.
vou pegar um pouquinho do sépia, a princípio aqui, e puxo naquele sentido para poder escurecer um pouquinho, porque aqui é área de sombra. Ó, puxei aqui pelo meio. E agora um pouquinho do preto, puxando ainda pelo meio. Aqui também temos um pouquinho do sépia, puxando pelo meio. Ah, tem um detalhezinho. Peguei um pouquinho do preto, essa linha, ela vai atravessar aqui, ó. Essa linha de escuro. Porque continuando esse espaço, vai pegar aqui. E aqui também, manchei de escuro. Agora a parte de baixo. Eu vou colocar o cinza toda essa área. Pronto, já terminei de preencher. Agora eu vou começar com o sépia também. Tiro o excesso e primeiro eu vou continuar aqui essa linha de cima, ó. Certinho aqui no risco. Aqui eu já vou virar pra cá. Tiro aquele contorno. Pega mais um pouquinho. Aqui a gente vai fazer uma linha um pouquinho para baixo. Fica só uma fresta bem pequenininha ali, ó. Também tiro o contorno. Aqui eu continuo com essa divisão. Não tinha risco, né? No meu aqui. Mas eu vou colocar no seu, tá? Essa linha tem que ser paralela com esta, ó. Aí, eu vou fazer pra lá a manchinha. Aqui também, eu já vou fazer a manchinha. Só que é mais clarinha. Aí, chega. Lavo o pincel e vamos colocar um pouquinho do verde. O verde vai um pouquinho aqui. E vai um pouquinho aqui. Lavo o pincel, vou passar pro azul ardósia. Esse vai um pouco mais aqui na parte de baixo. Que é o dos dois lados. Fica bem mais intenso. Mas ele sobe um pouquinho aqui também, ó, dá pra gente perceber. Você viu que eu não tô cobrindo nenhuma das cores, todas elas estão aparecendo. Não coloque muita tinta, tá? Porque senão vai ficar muito grosso. Tô colocando só um pouquinho. E agora o preto. Um pouquinho só de tinta no pincel e eu vou começar aqui embaixo. Ah, já podia estar fazendo isso também. Não, mas aqui depois a gente faz. Eu vou subindo. E vem sumindo. E aqui é um pouquinho mais de preto, mas não é tanto quanto esse lado. E vem subindo e vem sumindo. Aqui também vou escurecer um pouquinho na parte de baixo. Aqui um pouquinho mais. Nessa partezinha aqui bem embaixo, eu vou usar primeiro um pouquinho do azul ardósia. Vou começar aqui na linha, depois venho trazendo pelo meio. Pelo meio do espaço, né? E aqui nesse canto eu vou deixar mais escuro. Eu vou usar um pouquinho do verde. E agora o preto.
Preto aqui, ó, no cantinho. Na linha de baixo. Venho trazendo ele aqui meio aqui pelo meio. Um pouquinho aqui também. Aí, assim. Acho que esse verde aqui ficou muito alto. Então, eu vou usar um pouquinho do cinza. Vou dar uma abaixada na cor, fazer ele sumir um pouquinho. Depois nós vamos trabalhar com o branco aqui para fazer o brilho, tá? Mas isso a gente pode deixar secando. Enquanto seca ali, nós vamos fazer nossa pinha. Antes de pintar a pinha, eu quero que você pegue um lápis e reforce essas linhas, a divisão desses gominhos aqui. Depois que você fizer isso, você vai preencher a área da pinha com amarelo canário. Geralmente, essa fruta você vê meio verde, só que a minha, quando eu tirei foto, já tava assim, bem amarelinha. E eu vou pintar amarelinha porque eu achei linda. Agora que eu preenchi, eu troquei de pincel, peguei um número 2, tá bem durinho, e o camurça. Olha o que nós vamos fazer. Com o pincel assim, ó, bem de pezinho, você vai me seguir. Eu tô passando aqui, ó, o camurça, passei em cima do risco, eu vou esfumar um pouquinho para trás. Essa daqui eu vou colocar aqui, ó. Cada um é diferente. E para ela não ficar com aquele aspecto plano, então a gente tem que trabalhar com as luzes e as sombras. E é para isso que eu quero que você me siga aqui bem direitinho, tá? Aqui também, ó. Esfuma um pouquinho para trás. Agora, essa aqui, você vai passar o camurça em cima do risco. Só vai passar o pincel assim, ó, para deixar aqui também. A gente não vai fazer detalhes. Aqui também. Depois aqui. Aqui. Você viu que eu tô passando o camurça com a largura do pincel. Em cima do risco. Aqui, nós não vamos passar em cima do risco, nós vamos passar ali, ó, atrás do risco. Aquele último pedacinho lá vai ficar um pouquinho mais escurinho. Ó. Aqui atrás, o cantinho escurinho. Aqui, a gente tem o risco, a gente tem a pincelada em cima do risco. Aqui no cantinho. É porque a foto que eu tirei, a luz pegava assim. Então, não vai ficar a sombra aqui embaixo da folha. A sombra da folha vem pro lado de cá, ó. Já vou até passar uma pincelada de cima e embaixo. Aqui perto da folha já vai escurecer um pouquinho o lado de cá. E aqui. E aqui. Pronto, camurça já suavizou todos os riscos e agora o pincel zero. Pincel zero e o sépia. São detalhes, a gente vai construindo. Eu vou começar daqui do meio, que é onde fica mais forte. Aqui, ó, no cantinho. Então, eu pego um pouquinho do sépia e vou fazer primeiro aqui, ó, uma sombra. Segundo, aqui, nesse espaço. Agora, a sombra vai ficando pra cima, ó, pra trás. Mas você viu que eu não tô esfumando, por isso que eu não tô usando o pincelzinho maior. Eu tô deixando manchadinho,
Poderia até fazer com esse, mas eu prefiro fazer com o 0, para que você não se sinta com medo. Olha, você coloca e com o 0 mesmo se dá uma esfumada. Se não conseguir, pode usar esse pincel maior. Mas a princípio, a ideia é conseguir com o 0 mesmo. Vai ficando assim manchadinho. Agora, esta aqui, a gente tem um contorno pesado aqui, ó. Contorno pesado aqui. Eu já vou esfumar. Aqui também temos um contorno. Aqui o contorno já... Aqui é um pouquinho mais delicado. Sujeirinha. E isso daqui não é redondinho, tá? Nenhuma fica redondinha. Esse daqui, o esfumado vem pra baixo. E também. Esse cantinho fica mais escurinho. Aqui tem uma lá atrás, uma pontinha. Ó, você viu como vai saindo fácil? Agora, pro lado de cá, não é tão forte assim. Pro lado de cá, um pouquinho mais delicado. Primeiro aqui, só faço mesmo aquela sombrazinha de contorno. Um pouquinho de sombra. Essa daqui, ó, já tem aqui na pontinha uma manchinha. Aqui, ó. Que tá pegando luz. Aqui também já fica manchadinho. E essa nem tem manchinha. Aqui tem umas manchinhas, porque tem embaixo da folha. Aqui a pontinha, um pouquinho mais escurinha, e aqui também. Eu vou parar essa parte e vou voltar com o pincel 2, um pouquinho do verde abacate, porque tem alguma sujeirinha assim, ó, de verde. Não são em todas, mas eu percebo ainda. Então, não vai colocando um por um, tá? Coloque só assim, ó, em alguns. Desse lado aqui eu vejo mais, porque tá batendo mais luz, mas o lado de cá também tem alguma coisinha. Essa daqui tem um verdinho assim. Esse verdinho, ele tem que sumir, assim, dentro do amarelo. Acho que um pouquinho aqui. Pronto, chega de verdinho. Depois desse verdinho, eu vou usar aqui, ó, amarelo gema. Também, se você procurar só na Lu misturinhas de amarelo, você vai aprender a fazer esse tom. E em algumas delas, tem um tom assim, um pouquinho mais amareladinho. E é manchinha, tá? Essas desse lado de cá, principalmente, que eu percebo. Aqui vai aqui do ladinho. Essa daqui nem tem. Não, aqui tem um pouquinho aqui na ponta. Eu tô colocando, tentando copiar ali a de verdade. Se você não conseguir copiar igual, não tem problema. Você pode colocando, fazendo assim com manchinhas, vai sair a pinha do mesmo jeito. Só não vai ser a minha pinha. Essa eu terminei de comer hoje. Porque eu ganhei uma sacola de pinhas. Vou pôr alguns aqui. Essa é mais verdinha e essa é mais amarelinha. Isso. Aqui ainda tá tudo molhado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel número 2 e vou passar em cima do risco para suavizar.
Aí não vai ficar assim aquele contorno. De leve. Olha só como vai ficando mais delicado. Bom, a pinha praticamente está pronta. Aqui eu tenho uma manchinha. Isso daqui é um contorninho mesmo. Parece que foi feito com pincel zero. Só assim. Nem vou usar o pincel zero aqui. Aqui também tem que dar uma esfumadinha, ó. Acho que ficou assim, gostei dele. Coloca-se com o zero, depois puxa. Agora, voltando com o pincel zero. A gente tá colocando as manchas maiores. Aqui, ó, eu tenho uma mancha maior aqui na pontinha. Essa daqui eu tenho alguns pontinhos. Uma manchinha aqui. Agora você vai me acompanhando. Uma manchinha aqui. Aqui eu tenho uma pontinha. Aqui eu tenho também um contorninho. Nesta, ó, eu acho que vou fazer... Onde que eu vou fazer? Agora a próxima, esta aqui. Eu tenho uma mancha bem grande assim, ó. Aqui. Tá aí uma pontinha. Depois eu tenho uma manchinha aqui. Nessa daqui eu tenho pontinhos. Aqui tem um pouquinho. Aqui ainda tem uns toquezinhos. Nessa daqui temos também umas sujeirinhas por aqui. Pontinhos, sujeirinha. São pequenas imperfeições. Ela já estava bem madura. Então, qualquer batidinha já aparece uma manchinha. Essa a gente tem bem aqui, ó, aquela pontinha. Essa daqui tá bem aqui a pontinha. Aqui tem uma manchinha, manchinhas. Aqui só um contorninho mais acentuado e uma manchinha mais escurinho. Essa tem uma manchinha aqui, mais escurinho. Manchinhas aqui. Essa tem uma manchinha aqui. Deixar aqui o contorninho mais acentuado. Vou colocar agora essas manchinhas também com pincel zero. Só um tiquinho de sépia. Agora com o pincel zero eu vou colocar alguns toques de branco. Ó, aqui tem um branco, que é uma luz. Aqui um pouquinho. Aí, essas aqui, quase todas têm. Que esse lado tá pegando luz. Agora, você vem com o pincel número 2, dando pequenas batidinhas em cima desse branco. Não é para espalhar ele, é só para ajeitar. E não pode misturar no sépia, de jeito nenhum. Olha como vai ficar só um brilho. Vai sumir ainda um pouquinho, mas vai ficar, essas áreas que tem o branco, vai ficar um pouquinho mais altinha. Agora nós vamos fazer as folhas, pincelzinho número 6. Eu vou começar com o verde abacate. Eu vou começar preenchendo aqui esse pedacinho dessa folha aqui com o verde abacate. Não vou preencher até o final, porque aqui, ó, no finalzinho, eu já vou colocar um pouquinho do verde pinheiro. Viu como já vai ficar mais escurinho? Vou colocar ainda aqui um pouquinho do sépia. É uma manchinha. E um pouquinho, bem pouquinho do verde soft.
Agora, a outra metade, eu vou preencher também com o verde abacate. Lembrando que aqui a gente tem 2 buracos na folha. Então, eu não vou preencher. Aqui a gente tá enxergando o vaso que tá ali atrás. Aqui eu venho trazendo esse verde pelo meio. Nesse cantinho aqui, eu já vou colocar o tom mais clarinho, que é o verde soft. Aqui e aqui na pontinha. Nesse pedacinho aqui, eu vou deixar mais escurinho com o verde pinheiro. Aqui vai sumindo o verde pinheiro. E aqui nessa borda também, eu já vou deixar mais escurinho com o verde pinheiro. Aí, vou fazer, ainda faço umas manchinhas com o sépia. E agora, vamos para outra, que é esta aqui. Essa parte de trás, eu vou colocar o verde pinheiro de ponta a ponta. Agora, eu vou lavar o meu pincel e eu vou trabalhar com um pouquinho do verde abacate nessas áreas fundinhas, assim, ó. Aqui, aqui, e eu tô puxando já, tô puxando pra lá, que é o sentido da folha. Aqui também eu vou pôr um pouquinho só pra diferenciar da folha de trás, ó. Temos aqui uma pontinha que eu vou deixar com o verde abacate. É a metadinha, tá? Aqui eu faço como se fosse uma dobrinha. Inclusive, eu já vou até separar. Aqui com um pouquinho do verde soft. O restante eu vou colocar o verde abacate. Olha aqui, ó. Olha como eu fiz. Eu deixei um pedacinho ali só para saber onde que terminou. Bem certinho. Eu vou colocar, nessa altura aqui, eu vou colocar uma mancha com sépia. Vou limpar o pincel aqui. Aí, mais uma arrumadinha aqui. E agora a outra folha. Essa outra folha, ela tá em cima do galho. Então, eu acho que eu vou fazer o galho agora. Porque aí a gente não precisa retocar depois. Eu vou usar assim, ó, juntos no pincel, o sépia e o telha. Vai ficar uma cor meio marrom. Sépia e telha. Vou deixar essa pontinha para fazer com outro pincel menor, porque ele vai ficar mais bonitinho. Aqui eu tenho galho, ó. Aqui, que tá por trás da folha. Ele vem até aqui na fruta. Sempre pegando juntos, sépia e o telha. Já vou fazer aqui também, ó, é o cabinho da folha. Agora eu vou usar um pouquinho do camurça e vou fazer umas manchinhas, vou dar uma puxada. Olha só, a gente vai fazendo detalhes, mas não é assim, aqui, aqui, aqui. Não, não tem um lugar certo. A gente vai colocando e dando puxadinhas. Aqui tem eu acho que tinha um galinho aqui e quebrou, então vou deixar mais clarinho. Aqui, ó, eu tenho uma parte mais clara aparecendo ali na minha fotografia, que o galho foi quebrado e ficou aparecendo a parte de dentro.
E aqui é a casca. Vou deixar uma casca meio manchada aqui, ó. Tá vendo? Não é uma coisa certinha. Com o camurça, eu vou fazer tipo um anelzinho. Você põe aqui, vou pôr aqui, ó, em cima e puxa, ó. Vai ficar arredondado. Isso fica bem gracioso quando você tá fazendo tronquinhos, coisas assim. Fazer essa puxadinha. Eu vou usar o pincel 0 e já vou fazer aqui o acabamento. Aqui do cabinho da folha. Deixar aqui mais escurinho. Aqui esse cabinho que tem esse galinho aqui que tá quebradinho. Tô fazendo com sépia. Mas eu posso iluminar um pouquinho com o camurça. Iluminar a parte de cima aqui, ó. Aí, fica bem gracioso. Iluminando aqui também. Iluminando aqui esse lado. Eu já vou puxar aqui também, ó, um cabinho. Aqui não aparece, mas a jarra, o pote terminou aqui, ó. Então, aqui tá escurinho da cor do pote. Aqui é a folha. Vou fazer assim um acabamento nela aqui. Agora, vamos fazer a outra folha. Eu vou começar nela, vou começar com verde pinheiro aqui. Você viu que ela tá toda retorcida. Eu vou pôr o verde pinheiro aqui. Agora, eu termino com o verde abacate. De forma que fique bem escurinho aqui dentro. E agora, o verde abacate aqui. Toda essa beirada. Vou preencher toda essa área. Aqui na ponta, eu já vou deixar um pouquinho mais claro. Já vou usar o verde soft. Aqui também vou pôr um pouquinho. Desse lado aqui eu vou pôr um pouquinho do verde soft só na beiradinha. E depois, sem lavar o pincel, eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro. Aí ele vai fazer a diferença, porque aqui é uma dobrinha também. Agora, eu vou sujar um pouquinho com camurça. Essa folha aqui, ela é um pouquinho mais queimada. Então, tô colocando um pouco do camurça. São manchas, tá? Que a folha não tem um lugar que ela queimou específico. Você pode ir colocando aí mais ou menos onde eu tô colocando, que vai dar certo e vai ficar bonito também. O camurça, ele vai dar uma queimada nesse verde. Aí, e agora uns pontos de queimadura de sépia. Prontinhas para o acabamento, que é com o pincel 0 e o verde soft. Vamos ali, naquela primeira coisa, aqui, ó, a gente tem uma linha com pincel 0, uma linha bem acentuada. Que vai ficar assim bem clarinha, bem nítida. Agora, as ranhuras, vou começar daqui, ó, ela vai, a gente tá vendo o avesso da folha, dou uma distância de mais ou menos 1 centímetro, aí você vai seguir o risco, tá? Se ficar com receio,
É só seguir o risco que vai dar certinho. Eu vejo aqui, ó, a pontinha, tô deixando mais acentuada. Aqui também eu vejo um contorninho, mas ele é um pouquinho mais escuro. Então, eu vou usar um pouquinho do camurça. Aqui, ó, não é um contorno inteiro. Inclusive, temos aqui, assim, algumas ranhuras também. Esse daqui também, ele tem um pouco do camurça, ele é mais queimadinho. Vou queimar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E agora, ali em cima, eu posso fazer um contorno com o verde pinheiro. Essa área aqui, ó. Não, é uma arte, então eu posso colocar o verde soft. Eu acho que vai ficar mais bonito, mais interessante. Não é isso que eu tô enxergando na fotografia, mas é isso que eu vou fazer. Porque aqui, se eu coloco o verde pinheiro, vai ficar muito escuro. E assim, ó, com o claro, eu tenho uma divisão perfeita da folha e da jarra. Então, não faça aquela linha lisa, redonda, inteira. Não, vem fazendo assim, ó, vai colocando, vai trabalhando uma malemolência com a sua mão. Veio aqui, fechou no cabinho. Pronto. Essa daqui também. Aqui tá bem escuro. A gente não vai enxergar a ranhura, mas a gente enxerga o detalhezinho do contorno. Olha só. Aqui a dobrinha da ponta. E a gente enxerga nitidamente esse contorno aqui, ó. Aqui elas se encontraram e essa aqui tá levando contorno. E agora a ranhura. A ranhura, ela sai daqui e faz assim. E eu não consigo enxergar aquela linha do meio ali. Eu só enxergo essa parte aqui. Aqui também você pode seguir o risco. Esta eu já enxergo começando aqui pelo meio, ó, o cabinho. Vem. E ele termina aqui, porque ele tem que sair aqui depois, ó. Por aqui, assim, eu já começo a enxergar essa parte. E aqui também tem camurça. Agora eu tenho um contorno bem clarinho aqui. E ele atravessa. Do lado de cá eu não tenho, eu só tenho aqui um pouquinho. Mas eu enxergo aqui a ranhura. Vou fazer a ranhura primeiro. Por aqui, assim, começo a enxergar esse risquinho do meio. Aqui, ó. Que vai até a pontinha. Olha a minha folha aqui, ó. Tá bem carquilhada. Mas ela tem muitas ranhuras. E aqui embaixo eu vou fazer com o camurça. Um pedacinho que é onde eu enxergo a dobra. Eu enxergo a beiradinha. Aqui já é dobradura, aqui já é dobradura. Eu quero fazer mais um detalhe aqui, ó. Pincel zero e camurça. Tá vendo essa área aqui bem central? Eu tenho aqui, ó, uma linha bem escura com um fiozinho de claridade dentro. Então, a linha escura a gente já tem. Eu vou colocar, como se fosse assim, um contorno, mas não é um contorno inteiro, tá? São detalhes. Em cima, no meio desse escuro.
Na verdade, é um fundinho, né? Aqui, assim, ó. Eu só enxergo nestes. E mais esse aqui. E é o último lugar que eu enxergo. Aí. A gente chama de pinha, mas esse daqui é uma araticum. Porque tem essas protuberâncias e tem uma pontinha assim, ó, que fica altinha, curvadinha para cima. Agora nós vamos fazer a luz seca aqui. E nós vamos fazer tudo molhado aqui, então tem que tomar cuidado. Tô pegando uma pincelada de branco, tô colocando no pratinho. Aí eu vou batendo o pincel assim, ó, vou enchendo o pincel de tinta. Aí eu vou começar, aqui é uma área de luz. Você viu que já tem um espaço mais claro, mas eu não quero cobrir totalmente, não é para preencher, é para colocar a tinta assim, ó. A gente vai deixando a textura. Não é para pegar a tinta e colocar da primeira vez, não fica pronto. Você tem que ir fazendo de pouquinho. É muito perigoso pegar a tinta de uma vez e colocar. Aí você não vai conseguir esse brilho, você vai conseguir um espaço preenchido. Ó, tá vendo? Eu sempre começo do centro e vou levando devagarinho. O pincel já tá mais limpinho. Aqui embaixo, bem pertinho. Aí. Ali, a princípio, já... Não, pode ser um pouquinho mais pra cá. Aí, aqui, a princípio, já tá bom. Agora, a gente vai fazer um pouquinho de luz aqui, ó. Mas é bem pouquinho. Começo aqui, ó, no centro desse espaço. Aí, venho pro lado, sumindo com a tinta, pro outro lado, sumindo com a tinta. E está bom. Agora, essa parte aqui tem bastante, principalmente aqui em cima. Então, eu vou colocar, mas não trabalhe preenchendo, é só batendo. Vou colocar bastante. Aqui não tem uma linha perfeita, então você só trabalha assim com o pincel, ó, batendo ali. Não vai ficar uma linha, não é para ficar uma linha. Aí, até aqui pelo meio, você pode trazer assim bastante batidinhas. Aqui já fiz mais ou menos o contorno. Mais uma pincelada. Aqui já não tem mais tanto como ali em cima. Então, você já vem diminuindo a intensidade das batidinhas. Aqui, bem embaixo, a gente tem de novo um pouquinho mais. Se você bater uma vez e ficar muito forte, dê algumas batidinhas dos lados para aquilo poder esmaecer. Aqui na beirada também eu tenho um pouquinho, mas não precisa fazer a linha. Você vai batendo, ó, pra cá vem sumindo, é assim bem fraquinho. Aqui um pouquinho mais. Agora, esse lado aqui eu tenho um pouco de luz, mas é bem pouco. Eu vou até segurar o pincel assim, meu dedo tá sujo. Assim, ó. Pega mais essa área aqui. Que sumiu, que ali vai ficar escurinho. Agora, aqui o lado de baixo, eu começo aqui. Aqui também tem um pouquinho mais. E vem sumindo. Esse daqui tem mais, aqui, ó, nessa área. Mas não cubra aquele verde. Lembra que a gente deixou aquele verde ali?
Olha, o verde tem que aparecer. E aqui vai sumindo. Aqui eu posso bater um pouquinho também, ó. Só limpei o pincel. Agora eu vou pegar o pincel normal, tá? Do jeito que a gente segura. Pra terminar aqui, ó. Essa área de luz, eu vou pôr mesmo uma linha. Aqui no centro, que essa área vai ficar um pouquinho maior. Em cima o contorno fica menor. Mais uma pincelada, ó, 3 pinceladas. E agora aqui embaixo. Aqui fica maior, vem sumindo. Agora nem aparece muito, mas depois que colocar o fundo aqui, aí vai aparecer bem. Que daí a gente vai ter essa linha branca aqui, ó. Aqui também eu tenho uma pincelada de branco. Uma pincelada de branco. Aqui em cima, essa área aqui, ó, vai ficar bem clarinha. Fiz com o pincel assim, agora eu vou virar o pincel para colocar o contorno para cima. Um pouquinho aqui. E aqui só um pouquinho mesmo. Aí, acho que aqui pode ficar ainda mais branquinho. E agora eu vou usar o pincel 0. Com ele, eu vou fazer aqui, tá vendo? Essa área clara, ela continua aqui. E eu vou fazer na beiradinha, não vou pôr no meio, um brilho. Eu vou pôr esse mesmo brilho aqui. Você viu que tá, minha mão tá trêmula, mas não precisa ficar certinho, contanto que fique na linha. Vou pôr mais um pontinho aqui. Eu coloquei bem no contorno, não é para pôr no contorno. Então, ó, pano seco, na hora você consegue tirar. Ali tem uma linha, não é para ficar no contorno, tem que ficar um pouquinho abaixo da linha. Assim. Vou acentuar aqui a linha de branco. Aqui a gente pode ter um ponto. Aqui também a gente pode ter um ponto. E aqui, ó, aqui a gente tem a borda. Aqui a gente faz assim, pouquinho de luz. E depois, nessa alça, é aqui. Tem uma luz, um pontinho e mais um pouquinho de luz. Aqui em cima também um pontinho curvo mais compridinho. Aqui nessa área, mais ou menos assim, ó, 2 centímetros. Pode pôr mais um pontinho. E assim nós concluímos a pintura. Vamos esperar secar, porque eu ainda quero fazer um fundo. Agora, totalmente seco, eu vou borrifar um pouco de água para esse tecido ficar úmido, levemente úmido. Porque eu quero fazer um pouquinho de fundo, é bem pouquinho, mas precisa estar úmidozinho para entrar melhor. Olha, esse aqui é a minha brochinha, agora eu comprei uma nova, quer ver? Ó. Mas essa nova, ela tá muito mole ainda. Eu prefiro assim mais durinho. Essa velhinha aqui ainda vai me servir bastante. Então, azul ardósia. Olha só que eu tô colocando aqui no cantinho. Um pouquinho. Não é pra fazer isso. Gruda aqui, ó, no pote. E vem limpando o pincel pra fora. Ó. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui
aqui desse lado também. Aí aqui eu vou colocar na linha toda e vou limpando pra fora, porque eu quero que fique só uma tênue sombrazinha. Assim. Não vou colocar lá pra cima. Aqui, ó, já tá de bom tamanho. Desse lado aqui, ainda vou colocar um pouquinho nesses cantinhos. Olha como é só um pouquinho. Eu gosto de fundo. Tem gente que não gosta. Tudo bem pra mim. Pode deixar sem fundo. Agora peguei um pouquinho do cinza chumbo e vou fazer aqui embaixo. E não vou fazer inteiro, tá? Olha bem. Tô fazendo aqui e aqui, ó, sumiu. Porque a luz, ela tá batendo para desse lado. Se ela bate desse lado, ela vai lançar a sombra por trás. Então, aqui eu posso deixar assim, ó, mais acentuado. Um pouquinho só embaixo. Aqui embaixo eu vou trabalhar assim, ó, liso, que seria um chão, mas no cantinho bem escuro, tá? Ó. Esse trabalho ficou assim, eu acho, o trabalho tá grande, tá? A figura é grande. Só que eu acho a composição com poucos elementos. Provável que eu vá interferir depois aqui com o molde vazado. Fazer algum remeleixo aqui pra ficar maior, porque eu gosto de trabalho grande no pano. Não gosto de coisinha miudinha, não. Isso daqui é pano de enfeite, não é um pano de secar louça. Então, pode ficar grande a figura, porque é isso que vale. Olha, já terminei. Viu como sumiu? E aqui fica clarinho. Agora eu vou terminar o último toque. Nessa parte aqui, eu vou acentuar o branco. Porque agora eu já fiz a sombra. Então, eu posso arrematar aqui, ó. Olha que legal, aqui eu já fiz o branco todo, que é o brilho, e nessa partezinha eu não tinha mexido. Então tá aí, ó. Até aqui eu posso descer com um pouquinho do branco. Agora o trabalho tá concluído. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, José Florencio, que é meu irmão, que me mandou essa pinha, que é um araticum, na verdade. E Marineuza, minha cunhada, que também pinta. Obrigado pelo carinho de vocês. Comi a pinha, tava deliciosa. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado.